Em 1857, foi talvez com sentimento de vaidade que percorri com meu carro as 27 léguas e meias de Santa Clara. E no dia 23 de agosto, entrei triunfantemente na minha querida Filadélfia. Teófilo Benedito Antônio, patriarca do mundo. Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, para a composição do dispositivo de honra desta sessão, convidamos a presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, senhora Iris Soriano Nunes Biglio. A presidente da Academia de Letras de Santo Antônio, senhora Elisa Augusta de Andrade Farina. O senhor vereador Francisco Assis de Carvalho, neste ato representando o Poder Legislativo do município. O senhor Humberto Luiz São Luciano Costa, neste ato representa o prefeito do município de Caratinga, Dr. Wellington Moreira de Oliveira. Passamos a chamada nominal dos senhores sócios do quadro social do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri para que tome assento nas respectivas cadeiras. Senhora Agnes Rochito Tolentino. Senhora Fanny Moreira. Senhor Jocelyn Coller. Senhor Gilberto Ottoni Porto, presidente de honra do Instituto Histórico. Senhor Leandras Conceição Barroso. Senhora Magali Maria de Araújo Barroso. Senhora Rivane Lopes Negreiros. Senhor Wallace Gomes Moraes. Senhor Jair Duarte Freire Júnior, já se encontra no recinto. Senhor Jader Moreira Rafael. Senhor Kelmar Sampaio Paraguaçu, sócio benemérito. Senhor Weder Ferreira da Silva, sócio correspondente. Registramos a presença e convidamos para que ocupe as cadeiras de honra Dr. Antônio Carlos de Alvarenga, delegado-geral de Polícia Civil e chefe do Departamento de Polícia Civil da 15ª Região Integrada de Segurança Pública. Senhor Hélio Duran, presidente da União Estudantil de Teoflotone. Reverendíssimo Frei Chico. Dr. Jorge Arcanjo, presidente do Impacto DEM. Registramos também, convidamos para esse recinto a professora Iracema das Graças Ferreira, ex-secretária de Educação deste município e grande benfeitora das nossas entidades. Convidamos também a senhora Lígia Maria Matos Reis, vice-presidente da Academia Caratinguense de Letras. Senhor Paulo Maloca, escritor e assessor da chefia da Polícia Civil. Nesse momento, solicito aos senhores sócios, o casal Leondras e Magali Barroso, que faça adentrar nesse recinto os novos sócios do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Senhor Robertan Silva Barroso, do município de Santo Antônio, ocupará a cadeira 12, tendo como patrono Antônio Soares da Costa. Senhor
senhor Rafael Geraldo Ramos dos Santos, do município de Itambacuri, ocupará a cadeira número 19, todo com patrono, Rei Ângelo. Senhor Ediel Vieira Rangel, do município de Itaipé, ocupará a cadeira 32, tendo como patrono Bruno Rodolfo. Registramos a presença e convidamos para esse recinto o senhor Felipe Ribeiro Lemos, sócio do Instituto Histórico. Convidamos os sócios correspondentes que tomarão posse nessa noite, o senhor José Ailton de Matos, do município de Caratinga, Minas Gerais. Senhor Boni Ali Saigre, do município de Caratinga, Minas Gerais. A presente solenidade está contando com a cobertura jornalística da TV Sistec do município de Caratinga, bem como a transmissão simultânea pelas redes sociais sob a responsabilidade do nosso sócio Jair Duarte Pego Júnior. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Essa sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri destina-se à comemoração do Dia Nacional do Historiador, instituído pela Lei 12.130, 17 de dezembro de 2019, e inauguração da Estrada de Rodagem Santa Clara-Filadélfia, primeira estrada de rodagem construída no Brasil, considerada data cívico-municipal pela Lei 5.770, de 19 de outubro de 2007, bem como da outorga da Medalha de Honra Reinaldo Antônio Porto aos professores de História e Geografia que atuaram no ensino das disciplinas do município e região, e do Prêmio Frei Samuel Teterro, conferido a pessoas naturais ou jurídicas que hajam destacado na promoção de estudos e na difusão de conhecimentos de História, Geografia e Ciências afins, assim como no fomento à cultura, defesa e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e adjacências, bem como a recepção e posse de sócios para o quadro social. Gostaríamos também de convidar para esse recinto a senhora Irene Otônio Porto. Ela é filha do Dr. Reinaldo Otônio Porto, patrono da medalha, a quem nós homenageamos anualmente os professores de História e Geografia. Convidamos também o jornalista Edson Martins, listado, representa o produtor cultural Tadeu Martins. Convidamos a senhorita Larissa Costa, assessora executiva do Museu Histórico Regional Frei Agostinho, do município de Itambacuri. Tem a palavra, nesse momento, a presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, senhora Iris Soriano Nunes Biglio, para a saudação aos homenageados e convidados dessa sessão. Tenho a alegria de cumprimentar os componentes da mesa e do dispositivo de honra, na pessoa do reverendíssimo Frei Francisco Vanderpoel, que nos honra com sua presença. Boa noite às senhoras e senhores jovens, e nossos agradecimentos pela presença neste ato significativo de apoio e solidariedade aos amigos que serão nesta noite homenageados, como também apreço pela nossa cultura e história. Na realidade, nesses tempos atuais que vivemos, num cenário de incertezas econômicas, políticas,
Muitos buscam no conhecimento da história uma explicação possível para descalabros, surpresas com cálices amargos que temos de engolir. O conhecimento da história, se não nos afasta o cálice amargo, certamente nos dá novo alento, esperança ou fortalecimento para lutar, visando corrigir possíveis extravios. O Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri comemora neste evento a inauguração da Estrada Santa Clara, realizada em 23 de agosto de 1857. Naquele dia festivo, Teófilo Benito Otoni entrou em Filadélfia num carro de 4 rodas de eixo fixo com um séquito de outros veículos. Na Praça Tiradentes, cerca de 2.000 povoadores do Arraial comemoravam alegremente o marco que significava o fim do isolamento, a comunicação com outras regiões, a possível vida e progresso. Foi a primeira estrada de rodagem do Brasil construída para carro de 4 rodas, num país que só conhecia caminhos, tipo trilhas, para passagem de pessoas a cavalo ou animais de carga. Estamos também evocando nesta noite a Lei 2009, sancionada pelo vice-presidente em exercício, na ocasião, José de Alencar, que instituiu o Dia do Historiador. A data 19 de agosto foi escolhida para homenagear o nascimento do pernambucano Joaquim Nabuco, diplomata, homem culto e idealista, autor do díptico A Escravidão e o Abolicionismo, que congrega em livro as ideias que defendeu no combate da escravidão, então reinante no Brasil. A obra de Joaquim Nabuco, abordando vários aspectos do país, constitui um dos mais importantes registros dos fatos fundamentais de sua história no século XIX, virada para o século XX. Nessa sessão solene, o Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri vai agraciar com a medalha de honra Reinaldo Otoni Porto os professores de Geografia e História que dedicaram parte de suas vidas à cultura e à educação desta região. Por outro lado, serão homenageados com a outorga do Prêmio Frei Samuel Teterô pessoas naturais e jurídicas cuja história de vida contribuiu especialmente para a difusão de conhecimentos de história, geografia e ciências abstruas. Os 2 historiadores titulares das citadas medalhas e do prêmio tiveram uma destacada contribuição para o conhecimento da história do Vale do Mucuri. Suas obras constituem uma fonte essencial para o conhecimento dos primórdios da conquista do homem branco nesta região. Reinaldo Otoni Porto, nascido em 1891, era advogado, músico, poeta e foi professor de História da Civilização do Ginásio Mineiro de Teoflotone. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Minas Gerais. Dedicou-se à pesquisa sobre o município de Teoflotone, resultando na publicação do livro Notas Históricas do Município de Teoflotone, publicado em 1928. Na apresentação, registrou sua intenção com as palavras: o presente opúsculo é uma coleção de documentos que por muitos anos e com grande dificuldade pude obter para auxiliar a quem pretenda escrever a história do vasto e riquíssimo município de Teoflotone. Frei Samuel Teterô, franciscano holandês, exerceu seu apostolado na região no começo do século XX e, ao lado da dedicação à missão de sacerdote, lançou registros precisos dos espaços que percorria para a descrição da história que narrava. Mais informações sobre o notável historiador do nosso vale vamos ter, com especial privilégio, a palavra balizada de Frei Francisco, Frei Chico, honrando o nosso Instituto com sua colaboração. Apresentamos efusivos cumprimentos a todos os agraciados e os parabenizamos na pessoa do renomado historiador Weber Ferreira da Silva, também nosso colaborador do Instituto. Permitam-me que lhes fale agora do grande privilégio
privilégio, honra e alegria para o Instituto, que é de receber de nossos pares novos sócios efetivos e sócios correspondentes para seus quadros. Nossos calorosos agradecimentos pela aceitação do nosso convite. Esperamos contar com a sabedoria, cultura, espírito público de todos, colaboração com nossa missão de voluntários para propiciar aos moradores da nossa região mais informações sobre o seu passado, como também, e por que não, planos, projetos para o seu desenvolvimento. Muito obrigada, boa noite. Nós sempre registramos a presença da senhora Leite Rian, teoflotonense, que reside em Caratinga, neste ato representando o Sistema Caratinga de Comunicação. O prêmio Frei Samuel Tencourt destina-se a pessoas naturais ou jurídicas que hajam destacado na promoção de estudos e na difusão de conhecimentos de história, geografia e ciências afins, assim como no fomento à cultura, defesa e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e adjacências. Homenageados em modalidades em 2019, Intercâmbio Cultural, Sr. Humberto Luiz São Luciano Costa. Convidamos a senhora Iris Soriano Espiglio para proceder ao agraciamento aos homenageados. Jornalista, membro honorário da Academia de Letras de Teoflotone, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, membro efetivo da Academia Caratinguense de Letras, mantém permanente intercâmbio litero-cultural entre a cidade de Caratinga, onde reside há mais de 50 anos, e sua cidade natal, Teófilo Otoni. Pessoa física incentivadora da arte e cultura, senhor Teomar Sampaio Paraguaçu. Membro benemérito da Academia de Letras de Teoflotone, do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, sócio fundador do Lions Club Teoflotone e apoiador de diversas causas na área social, educacional e cultural deste município. Modalidade Ativismo Cultural, senhor Tadeu Martins, neste ato representado pelo jornalista Edson Martins. Tadeu Martins, natural de Itaúbi, engenheiro químico, professor, agente cultural, poeta popular, folclorista e contador de causos, publicou 2 livros e participou de várias antologias simultâneas de poesias do Vale de Jequitinhonha e de Minas Gerais. Foi um dos fundadores do Jornal Gerais no Festival do Vale do Jequitinhonha, tendo ajudado a criar vários festivais de músicas em todo o estado. Homenagens especiais. Reverendíssimo Frei Francisco Vanderpool, Frei Chico. Franciscano pertencente à Ordem dos Frades Menores, membro do Conselho do Centro de Memória da Medicina no FMG, da Comissão Mineira do Folclore, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Ordem dos Músicos do Brasil, formado em Teologia na Holanda, licenciado em Filosofia em São João do Rei, publicou 6 livros, dentre eles Dicionário da Religiosidade Popular, Cultura, Religião no Brasil. Essa obra está presente no saber do povo, através de entrevistas, contos e histórias do Vale do Jequitinhonha.
Conjunto de obras publicadas que enfatize aspectos históricos, políticos, geográficos ou antropológicos da região de Teoflotone. Senhor Wallace Gomes Moraes. Administrador, professor, escritor, historiador, é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Porri, membro titular da Academia de Leite de Teoflotone, correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Obras publicadas na área da história: São Mateus, da Nascente a Foz, Sobre as Águas do Mucuri, Tambacuri, O Vale das Águas, Apito Saudoso, O Trem que Passou e Não Voltou, A Saga Feminina na Estrada Real, Milagreiros de Minas, Krishna, Nossa Aldeia e Minha Rua, Nossa História. Conjunto de obras: Senhor Jader Moreira Rafael. Escritor, poeta, declamador, professor, advogado e servidor público estadual aposentado, é natural de Medina, onde reside atualmente, autor das obras A Viola e a Violência, Santa Clara, Ecos da Ocupação do Vale do Mucuri, Moreiras, Eiras e Beiras de um Povo, primeira e terceira e quarta expedição de Santa Clara, O Vaqueiro, Sertão e Deus. Produção técnico-científica, desenvolvimento, apoio a pesquisas ou produção de ensaios, artigos científicos, monografias, dissertações ou teses referentes a Teófilo Benedito Ottoni ou sobre os diversos aspectos da região. Senhor Weder Ferreira da Silva. Professor, historiador, pós-doutor em História, doutor em História Social, mestre em História e licenciado em bacharel em História. Possui inúmeros trabalhos acadêmicos sobre a vida e obra de Teófilo Benedito Ottoni e a Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri. É sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri e da Academia de Letras de Teoflotone. Produção técnico-científica: Senhor Leônidas Conceição Barroso. Professor, escritor e pesquisador teoflotonense, radicado em Belo Horizonte, doutor em informática, mestre em ciência da computação e licenciado em matemática, membro titular da Academia de Letras de Teoflotone, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri e coordenador do Grupo TOR Teoflotone e sua região. No âmbito desse projeto, já foram produzidos, sob a sua coordenação, 7 teses de doutorado, 8 dissertações de mestrado, 2 livros, 4 capítulos de livro, 10 artigos, 11 artigos em análise de congresso, 2 resumos expandidos, totalizando 46 produções acadêmicas sobre a região de Teoflotone. Produção técnico-científica: Senhor Gessenir Coller. Teoflotonense, radicado em Belo Horizonte, é escritor, pesquisador e professor universitário aposentado, é membro titular da Academia de Letras de Teoflotone, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, possui graduação em farmácia e doutorado em ciência de alimentos, é autor dos artigos Vale do Mucuri, Uma Viagem ao Passado e Matas do Mucuri, ambos publicados pelo jornal da Fato e disponíveis para leitura e consulta no site do Instituto Histórico. É autor do livro A Costura de uma Autobiografia, Cenários, Projetos e Trajetória. Modalidade: ações de preservação ou divulgação do patrimônio cultural, material ou imaterial. Museu Histórico Regional Frei Agostinho, do município de Itambacuri. Convidamos a senhorita Larissa Costa, assessora executiva. Espaço dedicado à história e à cultura do município de Itambacuri. Possui artefatos e produtos indígenas, animais empalhados, medalhas de honra, livros, fotografias. Possui um bom acervo histórico e conta com visitas guiadas para visitação. Nesse ano, nessa modalidade, também homenageamos em memória o senhor Ivan Claré Marques Fonseca,
e também a banda de música da 15ª região, que não se faz presente em razão de agendamento e receberá o prêmio no dia 14 de dezembro. Nesse momento, tem a palavra o reverendíssimo Frei Francisco Vanderpool, Frei Chico, que discorrerá sobre a vida e obra de Frei Samuel Peterpool. Boa noite. É uma honra muito grande poder falar sobre Frei Samuel aqui nesse lugar. É engraçado que eu tinha imaginado que era uma homenagem para Frei Samuel e agora estou sendo homenageado. Mas vou fazer dessas palavras uma homenagem ao Frei Samuel mesmo. Então vamos ver uma foto bonita dele, olha, simpático. Uma foto, ele nasceu em 1875 e ficou no Brasil, morreu em 1934. Próximo, por favor. São só 10 slides e depois vamos conversar mais tempo. Isto aqui foi da maior importância o livro que ele escreveu sobre a história dos frades menores do Brasil. Não assim do tempo dele, mas desde 1500 até agora. Ele escreveu, começa dizendo que o Frei Henrique de Coimbra, o primeiro, que ele não veio sozinho, não. Veio com um grupo de freis, os nomes deles, e havia realmente uma lacuna na história dos frades no Brasil. Muito se sabe sobre os jesuítas e sobre os frades, não. Mas, então, ele começou a dar ímpeto a uma série de publicações sobre isso, mas ele que deu um empurrão primeiro. O Frei não era só historiador, era geógrafo, ele escreveu mapas, inclusive o mapa de Minas Gerais, pelo qual ele ganhou uma medalha dourada do governo de Minas Gerais, e o próprio mapa consta o nome dele como autor. E este mapa, ele foi resultado de um trabalho do Frei minucioso no sul da Bahia, e nessa determinação de onde é que estava a fronteira entre a Bahia e Minas. E os mapas que o Frei fez contribuíram decisivamente para o resultado favorável a Minas Gerais na época. Vamos para esse aqui, então. São 5 artigos, é mais uma cronologia, mas ele estudava mesmo em arquivos e não tinha recursos. Ele escrevia, copiava documentos à mão para servir de fonte para os estudos posteriores. Não tinha cópias, né? E assim por diante. Ele trabalhava com poucos recursos e fez grandes obras. Vamos para a frente. Aqui, por exemplo, você vê como era a letra dele copiando documentos. Aqui ele fala sobre Frei na terceira linha sublinhada mais forte, Frei Henrique Soares de Coimbra, mas aqui ele então está falando, copiando um documento que ele encontrou e copiava todinho o documento à mão, manuscrito, para depois poder consultar. Vamos em frente. Bonita letra dele. Isso aqui é um exemplo de um mapa que não só trabalhou nesta região, mas numa região de 50 mil quilômetros quadrados, de onde ele fez mapas diversos. E este é apenas um exemplo. É um lugar chamado Tabocas, fica entre Curveiros, Sete Lagoas e a Vila Paraupeba. Tabocas fica lá no meio, onde tem essa linha pontilhada aqui, ó, no meio, tá vendo? Então, o mapa ele escrevia minuciosamente, e tem também a lista dos sinais
símbolos que ele colocava no mapa para marcar uma montanha, uma estrada, etc. Então, é um exemplo apenas. Vamos para o próximo. Ali, do lado, aqui do lado de cá, tem um S e um F e um RO. Um R com 2 pontos. Frei Samuel. Quer dizer, se você quer identificar, de repente você vê só esse sinal, mas é tipo o carimbo dele em trabalhos. E isto no mapa perto da cidade de Teoflotone, abril 1917. Vamos para frente. Aqui é um mapa maior, em que você vê atravessado ali Rio Jequitinhonha, Rio Grande Jequitinhonha, e mais cá embaixo Teoflotone. Está vendo lá embaixo? Ele não tem uma luzinha para apontar, mas Mucuri e depois Teoflotone são pedaços de mapa que juntos vão formar o mapa de Minas Gerais. Vamos em frente. Todos os santos, Teoflotone, e aqui são os sinais: pedras e serras, rios e córregos, caminho de Serra das Esmeraldas e cruzinhas, caminho dos índios e a Serra Resplandecente. Então ele trabalhava minuciosamente. Próximo. Aqui é um pedaço do mapa oficial. Então, cá embaixo, Teoflotone, ali em cima, Rio Jequitinhonha, São Miguel, que é Jequitinhonha, Caraí, ali o nome curto, Itaipé. Claro que ele usava os nomes antigos, né? São Miguel cidade de Jequitinhonha, São João da Vigia, Almenara. Almenara é a palavra árabe que significa mesquita. Então ali ele fez mas então aqui é só um pedaço do grande mapa de Minas Gerais. Vai em frente. Ele escreveu, além do livro sobre Teoflotone, ele escreveu livros sobre o município de Jequitinhonha, onde ele também foi vigário. Pode ir. E lá em Jequitinhonha celebraram os 100 anos da chegada de Samuel Tetro a Jequitinhonha na época. Chegou lá em 1912 até 2012. Em frente. E ele, pela sua maneira muito rigorosa de lidar, ele recebeu num dia de festa lá no convento um desenho da anta que não larga, né? Não torce o caminho. Então ele era um nome que deram para ele, e num dia de festa um dos três fez um desenho dessa anta. Eu acho que é a última, a última. Então, agora, eu me dediquei ultimamente um pouco, por causa do convite, ao Frei Samuel, e eu tenho que confessar que foi muito difícil. Eu não sei por que muitas coisas no arquivo não estavam, embora essas coisas preciosas foi lá que encontrei, né? Nós temos o Frei Samuel, ele foi membro do Instituto Histórico Geográfico de Ouro Preto, que ainda no tempo foi instituído no tempo que Ouro Preto era a capital de Minas, né? E temos um outro Frei Odulfo van der Vat, que também é historiador, que também é do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, e tem o Frei Olavo Timmins, que escreveu uma história de Teoflotone, que era historiador, mas era mais cronista. Ele tinha trabalhado na Cúria em Roma, na Cúria da Ordem Franciscana, e justamente como cronista. E
diferença entre historiador e cronista é que o cronista trata de diversos temas com todas as minúcias. Então, para historiadores outros, é muito interessante ver mais de perto, e Frei Olavo era muito forte nesta parte. E dedicou-se de modo especial à família dos Ottoni. No tempo que era Filadélfia aqui, não é? E eu mesmo, modéstia à parte, também sou do Instituto Histórico Geográfico do Estado de Minas Gerais. Eu faço membro. Mas ele, então, não era só historiador, Instituto Histórico Geográfico. Ele era um grande geógrafo. Então, mas ele trabalhou nas igrejas, na paróquia, numa situação pós-padroado. O padroado, para quem estuda história, é a relação entre o rei de Portugal e o clero em Roma, centralizado. Então, o rei tinha poderes de controlar, por exemplo, de nomear bispos, ou de aprovar a fundação de mais uma irmandade, ou uma paróquia, uma freguesia, né? Então, é o padroado. E quando o Brasil ficou independente, o imperador também teve este privilégio do padroado. E quando virou república, a Constituição republicana declarou a separação entre Estado e religião. Então, neste momento, nós vamos reconhecer na vida do Frei, o Frei Samuel, momentos, por exemplo, foi roubado o cálice, uma parte do cálice na paróquia, e o vigário anterior não tinha feito nada, e ele foi no delegado da polícia, ou como é que chamava naquele tempo, e o delegado falou com ele, não, depois da separação da igreja e Estado, nós não temos nada com isso. E o Frei ficou, né? Insistiu nessas coisas. Então, a mesma coisa aconteceu numa das coisas que ele escreve nas crônicas da paróquia, que de repente sumiu a chave do cemitério, e que era da igreja, o cemitério. Então, pessoas acharam que não, o cemitério é de todo mundo. Então, a separação de igreja e Estado aparece nessas coisas, que as pessoas começaram a agir, e ele, de fato, com a ajuda do bispo e com autoridades, ele conseguiu que fosse reconhecido que este cemitério é da igreja e que outros poderiam ser dos municípios, mas que tem história e documentos, e então mas ele ia até o fim nestas questões, e ele de fato foi um vigário zeloso, que também de vez em quando foi muito rigoroso com festeiros, ou em discussões, era o tempo do coronelismo, com os coronéis. Ele sempre fala com o nome e tudo, os problemas. Então, ele era uma pessoa que trabalhou com poucos recursos, também na geografia, de fazer mapas. Ele andava com compasso, com bússola, e ele, por exemplo, freis antigas me contaram que o frei media a distância com uma roda de bicicleta atrás, amarrado no cavalo, para medir quantos metros ele tinha andado, e fez os mapas desta maneira. E então ele trabalhou com poucos recursos, e foi um trabalho gigante que ele conseguiu fazer. Falei do Frei Olavo, teve um período, talvez um pouco também causado pelo rigor dele, pelas, não digo brigas, mas pelos conflitos que teve, que ele foi acusado de ser espião da Alemanha
durante a guerra. E ele teve que lutar, ele conseguiu provar que não era alemão, que era holandês, mas tem todo um processo registrado sobre esse caso, que o Frei ia ser preso e que na última hora o delegado recebeu um telegrama para supor que o Frei fosse inocente e não, mas tem toda uma documentação sobre este caso. Nos livros da paróquia, vocês veem que eu estou improvisando um pouco, porque a gente, depois de ter andado 8 horas de ônibus, eu tenho direito de falar, foi pedido de falar 8 minutos, né? Então, agora eu já não vou, vou deixar a documentação que encontrei com o Instituto Histórico daqui, e que possa servir. Por exemplo, ele elabora a enchente de 1919, com todos os detalhes, mas na crônica da igreja, e publicou na revista dos franciscanos as crônicas. Tem uma série imensa de crônicas que ele escreveu, e dos quais alguma parte vou deixar aqui para o Instituto. Então, Ben escreve como foi a gripe espanhola no Brasil e nas paróquias. Então, ele era um zeloso vigário, ao mesmo tempo era um competente historiador e um grande geógrafo, e merece a honra que ele está recebendo aqui do Instituto Histórico Geográfico do Mucuri. Muito obrigado a vocês pela atenção. Neste momento tem a palavra o sócio correspondente, senhor Éder Ferreira da Silva, professor e historiador, que abordará o tema Estrada de Rodais, Santa Clara, Filadélfia. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à professora Iris pelo convite de integrar o corpo de sócios correspondentes do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri e retomar a fala brilhante que ela fez a respeito da importância do conhecimento em momentos dramáticos da vida das sociedades humanas, né? Todas as vezes em que as sociedades humanas estiveram em momentos dramáticos, a resposta certamente foi no conhecimento como um elemento para solucionar esses grandes dilemas que de tempos em tempos nós humanos somos confrontados. Um outro elemento que eu gostaria de destacar, antes de começar a minha fala, é dizer o seguinte: se não foi feito, é necessário que se faça uma prosopografia dos freis holandeses no Brasil, porque, como o Frei Chico falou, acho que é extremamente importante essa prosopografia. Se não foi feita, é necessário que se faça. Está lançado aí o desafio. Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer também ao Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri por promover, por ser uma centelha de divulgação do conhecimento e da cultura em nossa região. Agradecer na pessoa da presidenta, né, professora Isis Soriano Migro, agradecer a presença da minha família, que veio da minha cidade, Santa Helena, que talvez seja uma das últimas fronteiras do Vale do Mucuri a ser conquistada, por assim dizer, não por menos que lá é onde reside a nação dos Machacari, que muito nos orgulha. E também a presença do ex-prefeito do nosso município de Santa Helena, o ex-prefeito Milton Trindade Vieira, que, assim como minha família, desde sempre acreditou nos meus estudos e aqui também se faz presente. Isso me deixa bastante feliz. Bom, uma outra questão importante que eu gostaria de frisar é a importância do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri no contexto da emergência das histórias regionais, né? Acho que a história pauta-se no momento pela emergência desse novo modelo de história que consegue lançar
luzes sobre a complexidade da história do Brasil de modo geral, né? Normalmente a história brasileira ela é muito vinculada aos grandes centros, né, às grandes narrativas, aos grandes clássicos da historiografia, mas as histórias regionais devem ser sempre evocadas para mostrar que a dinâmica nacional tem uma interface regional. Então, não estou dizendo aqui que é necessário que se faça uma história local para mostrar as vicissitudes ou as questões típicas de um lugar, mas sim relacionar a história dos lugares à história nacional. Então, vai ser mais ou menos essa a minha estratégia ao falar rapidamente sobre a Estrada Santa Clara-Filadélfia. E eu inicio essa questão sobre a Estrada Santa Clara-Filadélfia contextualizando o Brasil Império. É importante lembrar que não fosse o processo de modernização por que passava a sociedade brasileira no século XIX, talvez a estrada e todo o projeto da Companhia do Mucuri jamais teria existido. E aí eu aponto 3 elementos fundamentais nesse processo de modernização que ocorre na década de 1850, aliás, no ano de 1850. O primeiro é a criação da Lei de Terras, que foi fundamental para que a Companhia do Mucuri recebesse um patrimônio de 10 léguas quadradas. Sem a Lei de Terras seria impossível transferir um patrimônio da União, do Império, na verdade, para uma empresa como era a Companhia do Mucuri. Nessa mesma esteira, desse ano de 1850, nós temos a criação da Lei do Código Comercial, que é uma lei que vai tratar sobre a fundação de empresas, a sua natureza, como que a empresa deve funcionar, enfim, todo o sistema jurídico a respeito do sistema de funcionamento empresarial, que não existia, né? Então é fundamental essa questão para a segurança jurídica dos futuros sócios dessas empresas. E por fim, e não menos importante, a Lei Eusébio de Queiroz, que acho que entre as leis, acho que é a mais conhecida, que é a lei que proíbe o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Por que essa lei é tão importante para a Estrada Santa Clara-Filadélfia e, evidentemente, para a Companhia do Mucuri? Porque ela faz com que haja capitais que antes eram empregados na compra de mão de obra escrava para a formação de empresas de caráter privado, como foi a Companhia do Mucuri. E como foram muitas outras, como bancos, companhias de comércio, companhias de navegação, enfim. Nesse período em que nós chamamos de a Era de Ouro do Brasil Império ou a Era Mauá, né? Acho que são dois termos que podem ser utilizados para esse período. Mauá, inclusive, que foi um dos maiores acionistas da Companhia do Mucuri, né? Juntamente com a família Ottoni. Bom, então, para falar um pouco dessa estrada fantástica, porque ela, sem dúvida, é um marco de modernidade na história do Brasil, nós podemos destacar 3 fontes históricas fundamentais para o estudo dela. Primeiro, talvez o mais conhecido desses documentos para nós aqui, que é a notícia sobre os selvagens do Mucuri, publicado por Teófilo Ottoni na revista trimensal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Segundo, os relatórios da própria Companhia do Mucuri. Anualmente, a companhia mandava os relatórios para os seus sócios e lá contém detalhes sobre as questões técnicas, sobre os desafios, enfim, toda a dinâmica do processo de construção da Estrada Santa Clara-Filadélfia. E, por fim, os relatórios do presidente da província de Minas Gerais. A província de Minas Gerais era a maior acionista da empresa. Cerca de 1/3 das ações foram adquiridas pela província mineira e, portanto, todas as questões relativas ao funcionamento da Companhia do Mucuri eram noticiadas anualmente nesses relatórios que eram encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado da província de Minas Gerais. Bom, então, isso aqui é só para contextualizar um pouco e frisar que a Estrada Santa Clara e Filadélfia ela era fundamental para o processo, para o sucesso, ainda que efêmero, da Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri. Segundo os primeiros dados técnicos que se tinham, e foram neles que o Teófilo Ottoni se baseou, era possível navegar do rio Mucuri ao rio depois pegar um braço do rio Todos os Santos e chegar até a região de Filadélfia.
No entanto, quando a realidade se mostrou para os engenheiros e toda a equipe que foi capitaneada por Augusto Ottoni, né, irmão do Teófilo Ottoni, eles perceberam que era impossível trazer um navio a vapor navegando pelo Rio Todos os Santos. Então seria necessário criar uma estrada para ligar os empórios centrais da empresa, que funcionava exatamente aqui na atual Praça Tiradentes, até a Cachoeira de Santa Clara. E da Cachoeira de Santa Clara, o navio a vapor levaria os produtos até a vila de São José de Porto Alegre e, por navegação de cabotagem, em um outro navio de calado maior, transferia essas mercadorias de Porto Alegre até a corte do Rio de Janeiro. Então era esse o sistema rodoviário e fluvial que foi criado para a dinâmica econômica da Companhia do Mucuri. E essa estrada, ela foi um exemplo, inclusive, para outros empreendimentos, como a do mineiro Mariano Procópio, que criava, pouco tempo depois, a Estrada União e Indústria, uma estrada que ligava Petrópolis a Juiz de Fora. Mariano Procópio também, que era amigo do Teófilo Ottoni e participou junto com ele em outros empreendimentos na corte do Rio de Janeiro. Então essa estrada, na verdade, ela faz parte desse contexto de modernização do Império no Brasil. Como a professora Iris falou, o Brasil ainda não tinha estradas de rodagem modernas. Carros de 4 eixos fixos era uma novidade técnica e tecnológica que ainda não se tinha presente, sobretudo no transporte em grandes distâncias, como era a distância que separava Filadélfia de Santa Clara. Então, essa estrada é fundamental para o estudo da história da ciência e das técnicas no Brasil. Cabe também talvez um estudo a respeito mais pormenorizado de como foi efetuado e quais recursos técnicos foram empregados para a construção desse novo mecanismo de transporte de cargas no Brasil. Essa estrada também era fundamental para um projeto que não vingou, mas chegou a ser debatido na Câmara dos Deputados do Império, que era a criação de uma nova província no Brasil. Essa província, segundo o Teófilo Ottoni, ela integraria a pátria de Tiradentes, a princesa dos Abrólios. Então era uma província que ia pegar o sul da Bahia e o nordeste de Minas Gerais, englobando nesse sentido as comarcas do Jequitinhonha e parte da comarca do Cerro Frio. E ele debate num dos relatórios onde seria a nova capital dessa futura província. Não era um devaneio do Teófilo Ottoni. Na verdade, políticos de grossa importância do Império, como o Marquês do Paraná, que foi sem dúvida, durante muito tempo, a pessoa de primeira confiança do imperador Dom Pedro II, debateu isso quando os mineiros do Sul queriam separar aquela região da província de Minas Gerais. Quando o Paraná diz o seguinte: se tem uma região no Brasil que poderia se separar de Minas Gerais, é onde está sendo empreendido um poderoso projeto de empreendimento pelo Teófilo Ottoni, que é o nordeste da província mineira. Então isso chegou a ser debatido. No entanto, quando há uma mudança no Ministério, e aí entra o Marquês de Olinda, esse projeto é abortado. Mas o fato é que a criação dessa estrada seria fundamental para esse projeto de criação de uma nova província. E o Teófilo Ottoni ele descreve qual poderia ser esse nome. Ele disse que poderia ser província de Porto Seguro, província de Caravelas ou mesmo província de Filadélfia. Então é um projeto que, embora ele não tenha tido êxito, é muito importante, muito mais pelo projeto em si do que o êxito que ele não teve. Então isso é importante a gente frisar também, porque a estrada ela era fundamental nessa estratégia de se criar uma nova província no Império do Brasil. Bom, como eu falei agora há pouco, a estrada ela foi organizada pela Companhia do Mucuri, que utilizou capitais privados, né? Quando eu falei que aquela série de reformas legislativas foi capaz de arrecadar 1.200 contos de réis, que é uma fortuna para os padrões da época, né? Que foram tomadas a partir da emissão de ações no mercado. Então, com essas ações, parte desses recursos foram utilizados para a criação da Estrada Santa Clara-Filadélfia, a cargo de Augusto Benedito Ottoni e de uma equipe de engenheiros
estrangeiros. Sobretudo, eu gostaria de frisar 3 deles, foi o Robert Slovak, o Oscar Henning e o John Humphreys. É interessante que o Teófilo Otoni, quando a estrada foi desenhada, ele pediu para o Robert Slovak que a estrada ela desembocasse na praça, onde hoje é a Praça Tiradentes, né, onde ficam os empórios centrais. Um outro braço de uma estrada que também foi criado pela Companhia do Mucuri, ainda que não pela mesma técnica construtiva, como foi a estrada Santa Clara de Filadélfia, foi o caminho em direção a Poté, que também foi um empreendimento desses conquistadores do Mucuri, nesse contexto de avanço, digamos, avanço agrícola por essas regiões de matas que se encontravam aqui em Minas Gerais nesse período. E eu poderia destacar que o objetivo da construção da estrada Santa Clara de Filadélfia pode se resumir em 3. Primeiro, evidentemente, é ligar Filadélfia a um porto fluvial. A cidade ela estava isolada por florestas. Então a estrada, evidentemente, seria o caminho que iria acessar até o oceano, até o litoral adjacente, como eles diziam à época. O segundo era fazer com que essa região fosse a rota de escoamento de víveres entre o Vale do Mucuri, entre a região do Mucuri, a Bahia e o Rio de Janeiro, já que a partir de Porto Alegre era possível chegar um pouco mais ao norte a regiões como a de Caravelas, que era uma comarca bastante populosa do extremo sul baiano. E o terceiro elemento seria o escoamento da produção dos excedentes dos colonos, que seriam instalados ao longo do percurso da estrada. Então, as levas que foram concedidas aos colonos estrangeiros que vieram para cá seriam distribuídas ao longo do percurso da estrada, e eles estavam, a testa dos terrenos era exatamente a estrada Santa Clara de Filadélfia. Isso facilitaria a venda dos produtos que seriam entregues à Companhia do Mucuri, e esses produtos seriam vendidos ou no sul da Bahia, as vilas do sul da Bahia, mas principalmente na corte do Rio de Janeiro. Então essa região, segundo o projeto da companhia, seria uma grande fornecedora de alimentos, na verdade uma rota de abastecimento da corte do Rio de Janeiro, já que as imediações da corte dependiam muito de Minas Gerais, principalmente do Centro-Sul. A ideia do Teófilo Otoni é deslocar um pouco a economia mineira para o Nordeste, porque o Nordeste de Minas também poderia ser um grande veio de produção de alimentos para abastecer a corte do Rio. Um outro elemento que eu gostaria de destacar, e já caminhando para o fim da minha fala, devido ao tempo, é a questão da modernidade no Vale do Mucuri, essa vocação moderna do Vale do Mucuri e o republicanismo típico do Teófilo Otoni, que depois vai se espraiar pela trajetória republicana mineira. E nós temos, por exemplo, essa tese não é minha, essa tese é do professor José Murilo de Carvalho, que acredito que seja o historiador mais importante do Brasil, pelo menos no campo da história política, porque nós temos uma trajetória urbana e republicana mineira que encerra a modernidade mineira e a própria modernidade nacional, que tem como fio condutor esses elementos urbanísticos de Filadélfia, com Teófilo Otoni, a Belo Horizonte, de João Pinheiro, a Pampulha, de JK, e Brasília, de JK. Então, essa trajetória urbana que encerra essa história republicana mineira, com esses republicanos de primeira hora, como Teófilo Otoni, João Pinheiro e JK, guarda essa modernidade republicana mineira. E ela é fundamental porque nós temos aqui, de alguma forma, a gênese dessa modernidade urbana brasileira e essa perspectiva de um republicanismo que ele se enquadra numa perspectiva moderna, numa perspectiva de modernidade, e a partir do mundo urbano que esse modernismo, essa modernidade vai se fazer presente. Então aí é um momento em que o Vale do Mucuri entra para a modernidade, com esse projeto bastante ambicioso, um projeto de modernidade talvez dos mais ousados da história econômica do Brasil Império. Esse projeto ele vai frutificar ao longo do tempo. O próprio Teófilo Otoni já havia previsto a criação de uma estrada de ferro, para dinamizar ainda mais. Evidentemente que ele sabia que os caminhos de ferro eram muito mais eficientes
do que as estradas de rodagem, porque durante os períodos de chuva, muitas estradas poderiam se desfazer devido à torrencialidade da precipitação nos trópicos, né? Então, primeiro nós temos a estrada Santa Clara-Filadélfia, a estrada de ferro Bahia-Minas, né, que terminava, que ia de Araçuaí, passando por Teófilo Otoni até Ponta de Areia, né, lindamente cantada pelo poeta mineiro Milton Nascimento, poeta e músico. E por fim, essa terceira modernidade do Vale do Mucuri, de Teófilo Otoni, que é a chegada de um campus de uma universidade federal, né, inclusive que é de fato o berço da produção científica, da difusão do conhecimento. As universidades elas completarão no final desse século 1000 anos de existência. Elas foram fundamentais para a preservação e para a difusão do conhecimento. Tudo que existe nessa sala de técnico provavelmente foi desenvolvido nessa modernidade universitária. Então, acredito que a chegada de um campo de uma universidade federal, e aí nós retomamos a memória, a grata memória da professora Maria José Hawaiser, é fundamental para essa trajetória moderna do Vale do Mucuri. E aí a modernidade ela continua, porque enquanto houver essa universidade, é necessário que nós a defendamos, inclusive, haverá uma história bonita para se contar da nossa região. Muito obrigado. Neste momento, o jornalista Edson Martins procede à leitura de uma mensagem do produtor cultural Tadeu Martins, que não pôde comparecer a esta sessão. Senhoras e senhores, caríssimas presentes, professora Iris, professora Elisa, vereadora Assis, representante da Prefeitura de Caratinga e todos os convidados. Foi com muita honra que aceitei a missão de representar Tadeu Martins nesta solenidade promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Apesar do sobrenome Martins, Deus me presenteou com esse irmão de alma somente em meados dos anos 80. Mas graças aos caminhos percorridos atrás da arte da vida, nos reencontramos sempre em lugares que nos adotaram como verdadeiros filhos. Belo Horizonte, Alfenas e Teófilo Otoni. Impossibilitado de comparecer a esta homenagem, Tadeu Martins me incumbiu essa honrosa tarefa, mandando o seguinte bilhete: prezado irmão, lhe agradeço por me representar nesse momento tão importante em que, infelizmente, não irei, apesar de ter planejado e divulgado minha presença. A vida tem essas coisas, nem sempre a gente faz o que quer, mas tenho certeza que estarei bem representado. Obrigado pela amizade, pelo carinho e pelo apoio. Transmita aos companheiros do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri a minha tristeza por não estar presente. Agradeça-os em meu nome, que eu me sinto honrado pela lembrança, pela valorização do meu trabalho e pelo prêmio. Abaixo, um texto que escrevi no dia em que saía de Teófilo Otoni após morar por 16 anos. É um registro da emoção da despedida de uma cidade que eu amo. Teófilo Otoni. Aspas. As montanhas que me cercam não me oprimem e libertam. Me aguçam a imaginação e me fazem enxergar do outro lado um legado desenhado com emoção. Essas pedras que brilham nos meus olhos iluminam e acendem a paixão. ZYX7, o palácio, a preguiça, a praça Bom Jardim, que a Maria cultivou, metrópole menina, o império que Vitória conquistou. Filadélfia do América, matriz dos meus sonhos, Bom Jesus da Esperança, cheque, mate e cola na lembrança. Estou partindo, mas um dia vou voltar. São José nos indica o caminho, um carinho que a vida vai guardar. Da Bahia Minas,
do mundo para onde a estrada me levar. Eu volto pendurado na saudade, minha pátria, é aqui o meu lugar. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 1973. Escrevi esse poema no ônibus, engasgado para não mostrar o choro, quando saía definitivamente do Teoflotone. Um abraço a todos, Tadeu Martins Soares. Passamos nesse momento ao agraciamento com a medalha de honra Reinaldo Ottoni Porto. Convidamos para proceder ao agraciamento a senhora Irene Ottoni Porto, filha do Dr. Reinaldo, acompanhada do Dr. Gilberto Ottoni Porto, sobrinho do Dr. Reinaldo. A medalha de honra Reinaldo Ottoni Porto destina aos professores de História e Geografia que atuaram no ensino das disciplinas na rede pública ou privada do município de Alpantônio, região, e se encontram aposentados ou afastados preliminarmente para a aposentadoria. Agraciados em 2019 da disciplina Geografia, senhora Eunice Batista Amaral, do município de Teófilo Otoni. Senhora Marilene Costa Pires, do município de Frei Gaspar. Senhora Neusmar Jardim Ramos Lemes, atuou como professora no município de Teófilo Otoni. Senhora Sandra Sofia de Figueiredo Coelho, do município de Itabacuri. Passamos a chamada dos homenageados da disciplina de História. Senhora Iracema das Graças Ferreira, do município de Teófilo Otoni, ex-secretária de Educação do município de Teófilo Otoni. Senhora Lídia Maria de Jesus Rodrigues, do município de Itaipé, Minas Gerais.
família Ali Benjamin, do município de Itanópolis. Senhora Rivane Lopes Negreiros, do município de Teófilo Otoni. Lembrando que nós temos diversos outros professores homenageados, mas em função da distância, muitos não podemos se deslocar, como Santo Antônio de Jacinto, Águas Formosas, Danduque e etc. Mas os diplomas serão ladainhos, os diplomas serão e as medalhas serão entregues no momento oportuno. Agradecemos a participação do senhor Gilberto Antônio Porto e da senhora Irene Antônio Porto. Passamos nesse momento ao cerimonial de admissão e posse de sócios efetivos e correspondentes para o quadro social do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Inicialmente, convidamos o senhor Roberdan Silva Barroso, do município de Teófilo Otoni, possa se posicionar aqui à frente. Ocupará a cadeira número 12, tendo como patrono Antônio Soares da Costa. Convidamos o sócio professor Leonas Barroso para fazer a outorga das honrarias. Por coincidência, não são Barrosos, Vão se conhecer agora, vai ficar a mesma família. Roberdan Silva Barroso é natural de Teófilo Otoni, graduado em Serviço Social pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente é agente de pesquisa e mapeamento do Instituto Histórico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E antes de ingressar no Instituto, ele já vem nos prestando serviço no sentido da digitalização dos documentos que nós estamos, nós dispomos no nosso arquivo, nos originais. Todo o serviço de digitalização já está sendo executado pelo João. São 10 obras, 12 obras já digitalizadas, jornais, revistas, que tem feito esse trabalho para a gente voluntariamente. Vai persistir agora como sócio. Pedindo para que ele assine o respectivo termo de posse. Tem a palavra o sócio Roberdan Silva Barroso. Primeiramente, uma cordial boa noite a todos. Cumprimento as autoridades, os acadêmicos, os familiares, agradeço minha família que está presente aqui hoje, os amigos homenageados e a imprensa. Fazer esse presente aqui nessa sessão solene de recepção e posse de sócios efetivos e correspondentes é motivo de muita alegria para mim. Há muito tempo, eu sou instigado pela realidade histórica do Vale do Mucuri, principalmente por ser nascido aqui em Teófilo Otoni, cidade que influenciou significativamente a formação regional do Nordeste Mineiro. Sempre reforço que aprender o contexto histórico é indispensável para perceber as demandas presentes e intervir acertadamente nos desdobramentos futuros, como foi bem realçado aqui hoje. E neste intuito, eu tenho buscado nos debruçar estudando os materiais bibliográficos que retratam a nossa história regional. E é com muita gratidão e entusiasmo que adentro esse Instituto Histórico. Instituição essa que tem relevantes trabalhos de
de estudo, pesquisa e reflexão regional, conservando essa memória de fatos do passado e contribuindo para essa disseminação do conhecimento. Espero ocupar e representar à altura a cadeira do patrono perpétuo Antônio Soares da Costa. Eu acredito que há muito trabalho para ser feito. Desejo contribuir de modo expressivo e entusiasmado para todas essas atividades, fortalecendo a missão do Instituto de valorizar a história do nosso querido Vale. Agradeço a todos. Obrigado. Convidamos nesse momento o senhor Rafael Geraldo Ramos dos Santos, do município de Itambacuri, ocupará a cadeira 19, tendo como patrono Frei Ângelo. Convidamos o sócio Wallace Gomes Moraes para a entrega das insígnias. Senhor Rafael Geraldo Ramos dos Santos, natural de Itambacuri, graduado em Normal Superior em História pela Universidade Uberaba, UniUB, com pós-graduação em Docência do Ensino Superior, Gestão Escolar e Educação Especial Inclusiva, é professor de História Efetivo, lotado na Escola Estadual Antônio Duarte Sobrinho, em Campanário, e na Secretaria Municipal de Cultura de Itambacuri, e recentemente tem desenvolvido várias campanhas no sentido da divulgação da história daquele município. Convidamos o sócio para a assinatura do respectivo termo de admissão em posse. Com a palavra o sócio Rafael Geraldo Ramos dos Santos. Cumprimento todos os presentes, na pessoa da senhora presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Mucuri, professora Iris Soriano Migro. Gratidão. Gratidão a Deus, a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Antes de tudo, senhora presidente, público aqui presente, não poderia deixar de falar de onde vem. Itambacuri, cidade conhecida naqueles sertões como Iti, ou a princesinha do Vale do Mucuri. Cidade simples, pequena e pacata. Povo guerreiro, acolhedor e amigo. Cidade franciscana, fundada por dois grandes desbravadores do Vale do Mucuri, Frei Ângelo e Frei Serafim. Itambacuri, obrigado por pertencer à sua terra, ao seu povo e à sua gente. Subir a tribuna do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Teófilo Otoni, na condição de sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Mucuri, é o início de uma coroação, de uma caminhada como pesquisador e historiador da cultura e da história do Itambacuri. Para tamanha responsabilidade, peço a Deus discernimento e sabedoria. Sinto-me honrado em fazer parte desse instituto, o qual tem como objetivo disseminar, preservar, manter e disseminar a história e a cultura do Vale do Mucuri. E dentro dessa cultura, disseminar a história e a cultura da nossa querida cidade de Itambacuri. Esta casa luta pelo patrimônio histórico, pela cultura material e imaterial.
aos meus pares do Instituto, sinto-me honrado em fazer parte de um grupo seleto de pessoas que tem como objetivo manter e difundir a cultura. Tenho como patrono, ocupante da cadeira 19, Frei Ângelo, um dos desbravadores do Itambacuri. Que honra para mim! Frei Ângelo, missionário capuchinho, homem de fé, um ser que renunciou às mordomias da vida do seu tempo para se embrenhar nas matas do Mucuri, onde instalou seu apostolado, e dele surgiu a florescente cidade de Itambacuri. Obrigado, Frei Ângelo. Concluo minha fala com a frase do historiador Peter Coker. A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Nesse momento, convidamos o senhor Etiel Vieira Rangel, do município de Itaipé, ocupará a cadeira de número 32, patrono Bruno Rodolfo. Convidamos a sócia Fanny Moreira para a entrega das insígnias. Natural de Itambacuri, radicado em Itaipé, Minas Gerais, é bacharel em Sistemas de Informação pelo Instituto Doctor de Educação e Tecnologia e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Possui mestrado em Tecnologia, Ambiente, Sociedade e especialização em Auditoria e Perícia Contábil. Convidamos o sócio para a assinatura do respectivo termo de posse e seu pronunciamento oficial. Boa noite a todos. Com grande satisfação que hoje, Dia Nacional do Pão de Queijo, que eu assumo a cadeira 32 do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Atento que hoje é o Dia do Pão de Queijo, um sinal característico, histórico e cultural de nossa terra, Minas Gerais. Fico feliz em agora integrar a um grupo que se preocupa com a conservação, a transmissão de nossa história. Infelizmente, ainda não é inerente à grande parte da nossa nação o apreço pela conservação e manutenção da nossa história. Preservar a nossa história, seja por tradição oral ou escrita, é uma forma de preservar a memória daqueles que deram as suas vidas para a construção de nossa sociedade hoje. É necessário relembrar sempre a nossa história para a boa manutenção do futuro. Como disse um filósofo alemão, a história se repete duas vezes. A primeira como farsa, a segunda como tragédia. Manter a história sempre viva e presente é salvaguardar de que no futuro não possamos repetir mais os atrozes erros do passado. Não posso, nesse momento, deixar de agradecer a Fanny Moreira pelo convite que me foi feito. Ela que é a enciclopédia viva da história dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Espero poder atender as expectativas de todos pela confiança que me foi dada a fazer parte desse distinto instituto. Agora, aos colegas do instituto, pelo qual, em nome da nossa presidente Iris Soriano e ao amigo Wilson Colares, recebo os meus agradecimentos e eu chego aqui de coração aberto a cada um de vocês e tenho certeza que os seus estão abertos ao dia chegar. Muito obrigado.
Passamos ao ato de admissão dos sócios correspondentes. Nesse momento, convidamos o senhor José Ailton de Matos, do município de Caratinga. Convidamos o sócio Humberto Luiz Salustiano Costa para a entrega de insígnias. José Ailton de Matos, natural de Mar da Espanha, Minas Gerais, radicado em Caratinga, é licenciado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Teoflotone, da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, e em Direito pela Faculdade de Direito de Teoflotone também. Possui mestrado em História Social pela Universidade Severino Sombra de Vassouras, é professor universitário e coordenador de extensão do Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Convidamos o sócio José Ailton de Matos para a assinatura do respectivo termo de posse e seu pronunciamento. Inicialmente, cumprimento a mesa que preside essa cerimônia desta noite. Em nome da professora Iris, cumprimento todos os demais membros da mesa e também cumprimento a cada um dos meus pares nessa noite. Faz algum tempo, o nosso amigo Humberto Luiz Salustiano Costa, aqui presente, filho desta terra e membro desse instituto, sondou-me querendo saber se ele poderia me apresentar e se eu gostaria de participar deste instituto como membro correspondente. Ele me entregou uma ficha pedindo que a preenchesse e a enviasse para ser apreciada pela diretoria. Algum tempo depois ele me comunicou que o meu nome fora aceito e que aguardasse até que a data da posse fosse marcada, o que se concretiza hoje. Por causa daquela mini maratona, aqui estou hoje, nesta noite, acolitado por alguns amigos e confrades da Academia Caratinguense de Letras e também integrantes desse instituto. Estar aqui hoje não significa para mim nenhum sacrifício. Muito pelo contrário. E por que digo isso? Primeiro, porque é um prazer e honra participar do convívio harmonioso com outras pessoas, quando todas estão interessadas em ampliar conhecimentos, assumir compromissos e estreitar laços de boa convivência. Somente por isso já é bom estar aqui. Em segundo lugar, porque durante muitos anos mantive e ainda mantenho com essa cidade de Teófilo Otoni laços fraternos com algumas pessoas. Dentre elas destaco a figura carismática do companheiro e ex-governador do Lions Club nos anos de 78 e 79, Kamel Hussein Lawal. E mais, porque foi também aqui que tive a oportunidade, como já foi dito, de completar 2 cursos de ensino superior, o de Ciências Sociais na FAPITO e a de Direito na FADI. Além disso, por aqui estive inúmeras vezes, com a finalidade de implantar e acompanhar o funcionamento de uma unidade do Centro Universitário de Caratinga, UNEC, e de representar o magnífico reitor da instituição, membro honorário deste instituto,
professor Antônio Fonseca da Silva, com a incumbência de presidir várias cerimônias de colação de grau dos formandos. Um fato, porém, me marcou no ano 2001-2002, aqui em Teoflotone. Meus companheiros do Lions Club me elegeram governador do distrito LC10. E justo naquele ano, ocorreu aqui o transbordamento do rio que corta a cidade, causando destruição e o desalojamento de muitas famílias ribeirinhas. Coube a mim, naquela oportunidade, inteirar-me do convívio, ou melhor, do ocorrido, através de contatos mantidos com os companheiros leões daqui e informados sobre a extensão daquela situação desastrosa, acionei a sede internacional do Lions dos Estados Unidos e demonstrei a real necessidade de prestarmos ajuda. Fui prontamente atendido e a ajuda veio em forma de uma doação, no valor de $10 mil, aproximadamente R$40 mil pelo câmbio da época. Confirmado o meu pedido, marquei a data de um encontro aqui para fazer a entrega do cheque correspondente. Fui recebido festivamente pelo prefeito, com banda de música e por populares reunidos na frente da prefeitura. E assim, com a supervisão dos companheiros leões daqui, após triagem, as pessoas mais necessitadas tiveram seus sofrimentos minorados, o que para mim foi algo extremamente gratificante, porque, cumprindo os objetivos da instituição que representava, também foram cumpridos todos os requisitos e muitas pessoas se sentiram felizes com aquela dádiva da doação. Transcorrido o tempo que passou depressa, hoje aqui estou, honrosamente, para entregar o grupo dos correspondentes deste valoroso Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Sou agradecido por isso. De uma coisa estejam todos conscientes, caros pares, a partir desta data, e presidente, a partir desta data e nesta noite, assumo o compromisso de sempre honrar essa instituição, não me desviando dos seus objetivos. Seus atuais membros merecem essa minha determinação. Por último, não poderia deixar de dizer que me sinto nesse momento pequeno perante a estatura política de Teófilo Benedito Otoni. Um homem, como já ficou bem claro aqui para nós nessa noite, um homem que anteviu serem estas terras promissoras para grandes empreendimentos. Repito, como foi muito bem dito aqui, apresentado pelos que me antecederam. Repito, um homem que anteviu serem estas terras promissoras para grandes empreendimentos. Haja vista a criação da Companhia do Mucuri, responsável pela colonização e a navegação do rio Mucuri. Pela abertura da grande estrada hoje, realçada aqui pelo companheiro que me precedeu, que entrou pela Floresta Virgem e fixou famílias europeias nessas terras. E como senador do Império, travando grandes embates políticos, criou as condições necessárias para que germinasse a Vila de Filadélfia, embrião desta importante cidade do Vale do Mucuri, que hoje preserva o seu nome. Termino essas minhas palavras, agradecendo mais uma vez a atual diretoria por aceitar meu nome como membro correspondente, augurando vida longa e produtiva para este Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri. Que Deus nos abençoe e ampare este Instituto. Obrigado pela atenção.
E uma boa noite a todos. Convidamos o senhor Moni Ali Saib, do município de Caratinga. Convidamos a senhora Elisa Augusta Farina, presidente da Academia de Letras, para o organizamento com as siglas. Natural de Caratinga, onde reside, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Ocontone e em Letras pela Fundação Nacional de Caratinga. Possui pós-graduação em Língua Portuguesa, Teoria Geral do Direito, Direito Educacional, pertence à Academia Caratinguense de Letras, correspondente da Academia de Letras de Ocontone e vitalício da Academia de Letras do Brasil. Nesse momento também ele repassa para o acervo da Biblioteca do Instituto Histórico exemplares de obras de sua autoria. Convidamos o sócio para a assinatura do termo de posse e seu pronunciamento. Ilustríssima senhora professora Iris Soriano Nunes Mico, senhora professora Elisa Augusta Carvalho Farina, senhor representante dos jogadores, companheiro Roberto Luiz, com quem trabalhei natamente 29 anos no Sistema Caratinga de Comunicação, onde fui sócio da emissora, que foi adquirida de pessoas de Teófilo Otoni. Uma honra ali estar aqui novamente, porque estudei durante 5 anos, deixei muitos amigos e levei muitas lembranças. Saudando os caríssimos membros da Academia de Letras de Teófilo Otoni, os membros do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, os ilustres escritores aqui presentes, o grande público que sempre prestigia os eventos culturais promovidos nessa casa, as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Venho desejar votos de boa sorte a todos os que batalham pelo progresso dessa bela cidade, às autoridades presentes e aos novos empossados do Instituto Histórico e Geográfico, desejando-lhes tudo de bom e do melhor, e agradecendo aos caríssimos dirigentes da instituição que preserva a memória de seus filhos seguidos e de tantos outros municípios que trabalham pelo progresso da cultura do Brasil. Asseguro que trabalharemos para que a instituição que hoje nos acolhe seja cada dia maior, ultrapasse as fronteiras do nosso Estado e que sua prosperidade seja constante, causando inveja em entidades estrangeiras. Se somos bem-vindos, que seja o Instituto Histórico e Geográfico também bem-vindo em nossos corações. Ao ensejo do acontecimento, não poderia eu furtar minha honra de poder falar ao querido povo de Teófilo Otoni e da região a respeito deste acontecimento em comum. Nosso tempo, fora das obrigações diárias, somos escritores e temos o livro como um filho. Merece todo o nosso carinho e a nossa atenção. Quem lê, sabe mais, muito mais. Quem tem um livro tem um amigo. Quem tem uma biblioteca tem um exército de amigos. A amizade é um laço bonito que não prende nem aperta, mas embeleza a alma da gente. Não tem preço, mas tem valores. Não tem afetos, tem respeito,
tem confiança, tem lealdade, tem companhia, tem sorriso, tem abraços, tem presença, tem coração. A amizade não é comprada, é conquistada, é construída, é reconhecida e, acima de tudo, isso é abençoada por Deus. Feliz é aquele que tem um amigo. Terminando o pensamento, e sinta-se convento. Aproveite o silêncio da noite e durma na certeza de que Deus está preparando um lindo amanhecer para todos nós. Aqui deixo amigos e levo saudades. Senhor José Celso da Cunha, do município de Belo Horizonte, neste ato representado pela senhora Lígia Maria dos Reis Matos, vice-presidente da Academia Caratinguense de Letras. Convidamos o benemérito o senhor Teomar Sampaio Paraguaçu para a entrega das insígnias. José Celso da Cunha, mineiro de Belo Horizonte, é engenheiro, professor e escritor, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado na França, foi professor de estruturas de concreto armado da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, de 78 a 2004, professor aposentado do curso de Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, é conhecido nacionalmente como engenheiro, pesquisador, escritor e palestrante de temas ligados à engenharia de estruturas, patologia estrutural, reforço e recuperação de estruturas e história das construções, com inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior, e autor da obra História da Construção Civil no Brasil. Para o encerramento dessa sessão, concedemos a palavra ao senhor Francisco Assis Carvalho, vereador do município de Oplotone, neste ato representando o Poder Legislativo e nosso anfitrião nessa sessão. Boa noite a todos. Nesse momento eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com saúde e ter a honra de recebê-los nessa casa. Cumprimentar aqui o Humberto, professora Maria Elisa, professora Iris. Muito obrigado a todos, obrigado ao Instituto pelo convite. Para mim é uma honra muito grande está sempre participando aqui, meu amigo Jair Duarte, que está sempre me convidando. Eu gostaria de cumprimentar aqui a nossa tribuna de honra, em nome do nosso delegado regional, Dr. Antônio Varenga, e pedir a bênção ao Frei Chico, para que ele nos abençoasse a todos e abençoasse não só as pessoas que aqui estão, mas essa casa também, para que nós, legisladores, possamos ter sabedoria para buscar os caminhos mais justos para a nossa terra. Meu amigo Rafael, de Tambacuri, homenageado, nós não há muito tempo enveredamos pelo caminho aí de ser juiz de futebol, já bandeirinha, e nossas mães ficaram muito famosas aqui na região. Cumprimentar a assistência presente aqui, em nome do nosso amigo Paulo Henrique Coimbra e sua digníssima esposa Larissa, e vendo ali meu amigo João Francisco, baiano. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Robertano, parabéns, meu jovem. Eu fiquei tão orgulhoso de ver você aqui com uma história tão grande, já historiador, tão jovem, e isso é um fruto daquilo que o moço falou ali da Universidade Federal, Os frutos já estão sendo colhidos, e já estão dando resultado.
Eu não sou muito bom com as palavras, por isso vou falar pouco, né? Mas não posso deixar de homenagear a ex-prefeita Maria José, né? Pela oportunidade de ter trago a Universidade Federal para essa casa. E quando o nosso historiador ali falou que da importância, né, da estrada de Santa Clara, e quando a professora Ilsa falou que foi a primeira estrada construída para veículo de 4 eixos, olha que maravilha e que história maravilhosa, Jorge Arcanjo, nós temos e vivemos aqui. E eu vou abusar e pedir perdão, né, o escritor famoso, não só no Brasil, mas no mundo todo, Monteiro Lobato, quando ele falava que um país se constrói com homens e livros. E aí eu vou abusar e acrescentar que o país se constrói com homens, livros e estradas. E para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu costumo falar que essa casa fica leve, suave, com a presença de pessoas tão importantes, tão inteligentes e tão sábias. E nosso amigo Paulo, seja bem-vindo a essa casa, Paulo, e a nossa cidade. E de tanto conviver com vocês, meu amigo ali, Edson Martins, representando a imprensa, é uma honra tê-lo aqui. Eu sou um grande admirador do seu trabalho como repórter. E de tanto conviver com vocês, eu já corro o risco de num momento não muito distante, meu amigo Jair, até rabiscar alguma coisa no futuro. Nem que seja reticência de algum ponto de interrogação. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria a todos. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. E sempre vocês me convidar, será uma grande honra para mim estar sempre participando aqui. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e nos caminhos aqui. Nesse momento, aproveitando a oportunidade da presença do reverendíssimo Frei Chico, passamos a palavra para que possa conceder uma bênção final nessa sessão. Todo nome de Deus é histórico e é cultural. Deus se revela em várias épocas da história e em lugares diferentes. E por que eu falo isso? Porque o Instituto Histórico também há de representar todos os setores da sociedade para que esta contribuição do Instituto seja válida para todos, né? Seja para índios, negros, brancos, mas também para pobres, para ricos, para gente desta religião ou de outra religião. Então, o Instituto Histórico não é um instituto da igreja, não é, mas é um instituto que quer contribuir para o bem comum. Então, é por isso que a gente, nesta bênção, pede a Deus, ó Deus, queira nos ajudar para o progresso, para o bem-estar, para a paz neste município, nesta região, e através dos esforços que este instituto, mas também esta Câmara Municipal possa promover. Isto vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembramos a todos que a nossa próxima sessão será no dia 21 de setembro de 2019, sessão solene da Academia de Letras, em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico do Curi, para o órgão anual da medalha Conselheiro João da Mata Machado, benfeitor do município de Alvo Antônio, lançamentos literários e recepção de posse de sócios para o quadro social da Academia de Letras do Instituto. Lembrando que na recepção da Câmara nós temos a nossa livraria com as publicações à disposição dos interessados.
Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa noite. Está encerrada essa sessão. Vai.